Oi, Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom, congregação. Preciso da resposta de vocês. Meu tempo está curto. Eu só peço que vocês, eu sempre gosto que vocês participam do estudo. Quando forem participar, sejam um pouquinho mais sucinto para que eu consiga terminar. O meu desejo é conseguir terminar e a gente tem muito a agradecer ao Eterno, irmãos, por tudo que Ele tem nos falado, por tudo que Ele tem nos ensinado, por tudo que Ele tem transmitido a nós. Verdadeiramente o Eterno tem sido gracioso para com essa congregação. Não quero que vocês não venham, eu quero que vocês participem, tá? Não deixem de participar. Nós estamos estudando, irmãos, a 25ª porção, a 25ª paraxá. Sabe, o Léo falou aqui, ordena, ela se encontra lá em Levítico, no capítulo 6, vai até o capítulo 8, verso 36. Quando a gente estuda essa paraxá, existem diversas, e eu quero dar um título nessa paraxá para que a gente assimile o sentido do estudo. Eu coloquei assim, o verdadeiro sentido do sacrifício. É fácil de compreender, né? O verdadeiro sentido do sacrifício. Irmãos, quando a gente começa a falar de sacrifício, existem diversas opiniões no que se refere ao ritual dos sacrifícios. Diversas opiniões. E essas opiniões, elas permeiam a literatura e muitos livros judaicos, desde a época do pré-templo, desde o período dos rabinos, da Midrash e do Talmud, até dos principais pensadores judaicos dos nossos dias. E quando a gente vê essas opiniões, a gente encontra opiniões que discordam uma das outras, que isso é até normal no judaísmo. Porém, a gente precisa entender que o sacrifício ele possui uma essência e essa essência ela permanece. E é isso que eu quero abordar aqui. O verdadeiro sentido do sacrifício. Quando a gente escuta falar de sacrifício, a gente visualiza o sacrifício como algo negativo. Negativo no sentido não de ser ruim, mas no negativo devido à imagem que ele transmite, devido à situação que não é agradável aos nossos olhos quando a gente imagina abater um animal em prol de um perdão que você possa receber ou de uma gratidão que você está dando ao seu Criador. Existe uma ideia rabínica enfatizada por grandes mestres, inclusive Maimônides, que é um dos grandes pensadores judaicos, que são contrários, que se opõem ao ritual do sacrifício. E ele tem até referências e bases bíblicas. Por exemplo, se você for lá em Amós, no capítulo 5, vai lá comigo. Eu vou repetir o que eu falei. Existe uma ideia rabínica, e ela é enfatizada por grandes pensadores judaicos, inclusive um dos principais, que é Maimônides, que se opõe ao ritual do sacrifício de animais, não se opõe no sentido de não fazê-lo, mas de dizer que o Eterno estabeleceu com um sentido passageiro, mas depois o Eterno foi extinguindo. O que eu quero que você veja? Vai lá em Amós no capítulo 5. E ele tem até base bíblica. Se você olhar lá Salmos capítulo 51, que é muito famoso, onde Davi fala assim, e sacrifícios e ofertas não quisestes, mas um coração contrito e quebrantado, tu jamais desprezarás. Não é isso que Davi fala? Dá um sentido ali que Davi está rejeitando totalmente a ordem de sacrifício estabelecida em Levítico, no livro de Vaikra. Se você for em Isaías capítulo 1, como o Léo está falando, também fala ali sobre a rejeição daquele momento, daquela situação que Elohim faz para o sacrifício que estava sendo ofertado. Aqui em Amós, no capítulo 5, no verso 21, diz assim, deixa eu só encontrar aqui. Amós, capítulo 5, verso 21, diz assim, aborreço, desprezo as vossas festas, as vossas assembleias solenes, não me dão nenhum prazer, ainda que
me ofereçais holocaustos, juntamente com as ofertas de cereais, não me agradarei deles, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais cevados. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias dos seus instrumentos. Corra, porém, a justiça como as águas, e a retidão como o ribeiro de perene. Ele continua falando, ofereceste-me vós sacrifícios e oblações no deserto por 40 anos, ó casa de Israel. Mas aqui, se a gente verificar, quando o profeta fala que ainda que me ofereça holocausto, juntamente com as ofertas de cereais, não me agrado dela, se você reparar o verso anterior, Elohim também fala que ele não se agrada das festas que estavam sendo celebradas. Por quê, irmãos? Porque o verdadeiro sentido do sacrifício não estava sendo observado aqui, pastora Sandra. Existe prazer de Elohim no Shabat? Totalmente. Aqui não existia. Aqui não existia daqueles que estavam celebrando o Shabat. Existe o prazer de Elohim em Pessa? Totalmente. Ou seja, neste momento, Elohim está rejeitando esse sacrifício que está sendo ofertado. Quando a gente visualiza sobre o sacrifício, você vai ver que a maioria dos ensinos judaicos, embora Maimônides, um grande historiador e pensador judaico, ele se opõe à questão do sacrifício, a grande parte dos pensadores judaicos entende que o sacrifício ele não tem um sentido negativo, mas sim um sentido positivo. Quer dizer o quê? Que eu não estou oferecendo um sacrifício simplesmente no sentido de receber uma expiação por uma transgressão minha. Mas ele tem um lado positivo, ou seja, um lado positivo quer dizer que o sacrifício ali praticado, ele te leva a alguma elevação espiritual. É isso que eu quero te mostrar. Eu quero enfatizar essa parte. O sacrifício ele só não tem um lado negativo, mas ele tem um lado positivo, que faz com que eu e você venhamos fazer uma introspecção para sermos elevados espiritualmente. Vamos ver essa base? Aonde que eu posso tirar que o sacrifício ele tem um sentido positivo? Até coloquei aqui, entretanto, muitas vezes, quando pensamos no sacrifício, visualizamos apenas o sentido negativo do mesmo. Como, por exemplo, o perdão da transgressão, o abater de um animal. Eu acredito que eu abater, uma vez vi o meu pai matando um tatu. Eu fiquei horrorizado de ver aquela situação, porque é algo que constrange a nós. Nós não somos acostumados a ver um animal a ser abatido. Mas eu quero mostrar, e eu até coloquei aqui, contudo, o sacrifício possui um papel muito mais importante, um papel no sentido positivo, de elevação espiritual do homem. E para isso, eu quero mostrar 3 conceitos aqui do sacrifício. 3 bases que me mostram e que esclarecem para nós que o sacrifício tem um sentido positivo. Primeira delas, volta lá na Paraxá, Vaikra, que é a primeira Paraxá. Nós estamos na 25ª Paraxá. Eu quero que vocês voltem na 24ª, Vaikra, que é o nome dado ao livro de Levítico. Na primeira paraxá, irmãos, segundo alguns rabinos, o nome original do livro de Levítico é Torá Kohanim, Códigos dos Sacerdotes. O nome original, o mais antigo, do livro de Levítico é Torá Kohanim, livro dos sacerdotes, porque a maioria dos ensinamentos dados no livro de Levítico é assuntos que concernem ao serviço sacerdotal. Porém, embora muitos dos ensinos aqui do livro de Vaikra, de Levítico, que antigamente chamava Torá Kohanim, quando ele fala do contexto e de toda a simbologia e todo o serviço dos sacerdotes, você vai perceber que Elohim, quando começa a falar do serviço do sacrifício, ele não se dirige aos Kohanins, pastor, mas ele se dirige diretamente ao povo. Embora a maioria dos ensinos do livro de Levítico é concernente aos sacerdotes, Elohim, quando ele estabelece o sacrifício, ele inicia ao povo. Olha lá no verso 1, do capítulo 1. Diz assim, chamou o Eterno a Moisés da tenda da congregação e lhe disse, olha o verso 2.
Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós apresentar oferta ao Eterno, trarei as vossas ofertas de gados ou de ovelhas. Irmãos, dá a entender que, quando a gente visualiza esse texto, que o Eterno está estabelecendo algo que simplesmente tinha um caráter obrigatório. Mas se você observar essa palavra, esse verso no original, você vai ver que o contexto aqui muda de uma ordem, de uma obrigação de Elohim, e passa a iniciar de algo do interior do ser humano. Eu vou te explicar por quê. No original, mais próximo ao original, esse verso ele seria assim, o verso 2. O verso 2 aqui está dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós apresentar uma oferta. No original, Léo, seria assim, ó: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém trouxer de vós mesmos uma oferenda ou um sacrifício. Quer dizer, o que está mudando aqui? Aqui está saindo quando algum de vós, para quando trouxer de vós mesmos. Tira de você uma obrigação e põe para você uma necessidade. Não, aqui, Léo, ele está querendo dizer, nesses versos aqui, no capítulo 1, no capítulo 2 e no capítulo 3, são sacrifícios voluntários que o homem oferece. A partir do capítulo 4, começa a ser sacrifícios obrigatórios. Aí aqui o Eterno começa falando à nação de Israel. Aqui o Eterno começa falando para a nação de Israel, para que eles ofereçam um sacrifício que venha deles mesmos. Ou seja, o sacrifício, ele inicia no nosso coração, irmãos. Ele começa por algo interior. Preciso que vocês prestem atenção em mim. O sacrifício, ele inicia no interior do ser humano. Existem diversas interpretações desse verso. Porém, todos concordam que o sacrifício deve ser parte de nós mesmos. Isso quer dizer que Elohim não quer uma oferta que não tenha uma originalidade no ser humano. Vou repetir. Elohim não quer uma oferta que tenha uma originalidade no ser humano. Ele quer uma oferta que tenha essa originalidade. Ele não espera de mim e de você uma oferta que não venha fluir de você, mas que venha do seu interior. Eu vou falar o que significa isso também um pouco mais à frente. Esse é o primeiro ponto, irmãos. Quando Elohim estabelece o sacrifício, ele está falando que tem que ser uma oferta, algo voluntário do seu interior. Tem que partir do seu interior. Isso quer dizer que você está dando algo da sua essência para aquele que lhe é devido, que é o nosso Criador. Ou seja, é algo positivo, é algo que emana do teu coração. Segundo ponto que eu quero te mostrar, que esse aqui fica muito mais claro. Vai lá em Levítico, no capítulo que você está. Vamos continuar lendo do verso 3, do capítulo 1. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá ele um macho sem defeito. À entrada da tenda da congregação oferecerá para que ache favor perante ele. Para eu poder, um pouco mais rápido, olha no verso 9. A fressura, porém, e as pernas, ele as lavará com água. E o sacerdote queimará tudo isso sobre o altar. Há aqui uma oferta de queima. Está sendo queimado a oferta. É holocausto, oferta queimada, de cheiro suave ao Eterno. A palavra em hebraico quer dizer que é de cheiro agradável a Elohim. Existe uma diferença aqui do cheiro suave. Parece que eu estou sentindo um cheiro que ser suave não quer dizer que é agradável. Não é forte. Talvez eu tenha um perfume aqui que ele é suave, mas não é agradável a mim. Mas quando a gente visualiza que Elohim está falando que é algo agradável, quer dizer que esse cheiro trouxe uma satisfação ao Criador. Irmãos, aí a pergunta é a fazer neste momento. Por que a Torá separou o sacrifício entre todos os mandamentos? Presta atenção na minha pergunta. Eu quero que vocês imaginem, não precisa responder. Façam uma análise dessa pergunta. Por que a Torá separou o sacrifício entre todos os mandamentos como aqueles que causam satisfação a Elohim? Ou seja, eu não poderia ter falado sobre o Shabat? Aguardem o Shabat, que isso será agradável para mim. Lógico que é agradável ao Eterno. Não tenho dúvida disso.
façam a de Sedacar, façam a justiça social, ajuda o órfão, ao necessitado, ajudem, faça a justiça social a todo momento, que isso será como um cheiro agradável diante de mim. Não, o Eterno não falou isso no Decálogo. Ele não falou isso nos outros mandamentos, mas aqui no sacrifício ele fala assim, que suba como um cheiro agradável a Elohim. Você sabe o que quer dizer isso, irmãos? Olha a resposta dessa pergunta. Olha a resposta dessa pergunta, presta atenção em mim. Quando você visualiza que esse aroma ele é agradável, Elohim não está sentindo a satisfação no cheiro. O que agrada Elohim não é o aroma que é provocado pelo sacrifício. Porque se vocês já viram a carne queimando, o cheiro é ruim. Não é um bom cheiro, ainda mais carne que deve ter uma parte de pelo. Traz um cheiro que é repugnante para nós. Porém, Elohim não fala de um aroma físico. Qual é o aroma agradável para Elohim? Presta atenção. O que traz uma satisfação ao Criador não é o aroma físico do sacrifício, pois esse cheiro é repugnante, mas sim o espírito de satisfação na observância do mandamento. É isso que traz satisfação. De obedecer. Eu te faço uma pergunta. Quem vem aqui no sacrifício por ela mesma? Você vem por você mesmo, pastora Sandra? Você sai da sua cama por você mesmo? Eu saio da minha cama por mim mesmo. Quando você faz uma oferta ao Criador, você está fazendo para obedecer a sua palavra, para agradá-lo, para gerar uma satisfação no Criador. Então, ou seja, é um procedimento que você tem físico, de obediência ao Criador, que causa em você um crescimento e uma elevação espiritual, que é agradável às narinas de Elohim. Ou seja, o que faz, irmã, você imagina, pastora Sandra, vamos sair aqui, voltar para o templo, quando existiu o templo, e falar assim, Léo, vai oferecer um gado, você tem prazer de matar um animal? Ninguém tem. Aquilo ali para nós não é agradável. Ou seja, você faz isso simplesmente pela obediência ao seu Criador. Parece que foge à nossa concepção e realmente foge, mas nós estamos fazendo por obediência. É isso que agrade ao Criador. Isso quer dizer que quando você obedece nas coisas que fogem à sua normalidade, que foge da sua concepção do que é, o que deve ser feito, é agradável ao Elohim quando você faz por obediência. Quando nós exercemos fé, por exemplo, nós fazemos porque nós achamos normal? Nós fazemos porque nós estamos visualizando a fé? Pelo contrário, a fé são a certeza das coisas que se esperam, mas que não se vê. Ou seja, é agradável ao Elohim porque foge da sua concepção, da sua visão. E você faz por obediência ao Criador. Sai do controle humano e entra na questão da obediência e da supremacia de Elohim. Contra a sua própria vontade. Esse é o segundo ponto. Primeiro ponto que eu falei, que o sacrifício ele tem que vir de nós mesmos. Segundo ponto, quando nós oferecemos um sacrifício dentro do contexto estabelecido na Torá, isso é um cheiro agradável, que gera satisfação ao nosso Criador. Guardem o sacrifício, irmãos. Aqui está falando que o sacrifício gera uma satisfação ao Criador. Terceiro ponto, aí você entende, irmãos, lá em Samuel, quando Samuel vai corrigir Saul, que Saul, o Eterno manda ele aniquilar todos, animais, mulheres, se não me engano, criança, todos os descendentes de Amaleque, e ele vai e preserva os animais e as mulheres, se não me engano, né? Gag também os rebanhos e as mulheres, se não me engano, não é isso? Ele preserva, chega o profeta Samuel e fala assim, tem tanto prazer. Aí ele dá a justificativa dele. Não, eu separei o gado para oferecer como sacrifício a Elohim. Aí o profeta chega e fala assim, existe tanto prazer em Elohim que ofereça sacrifício do que obedecer a sua palavra? Ou seja, o sentido do sacrifício está na obediência. Não adianta eu sacrificar se eu não pego as exigências e o contexto que está inserido o sacrifício, irmãos. Preste atenção, Jorge. Preste atenção, irmãos. O sacrifício, ele exige regras que precisam ser respeitadas, observadas. E essas regras, elas permanecem até o dia de hoje. Eu vou te mostrar isso na palavra.
Terceiro ponto. Eu falei do primeiro, que tem que vir de nós mesmos. O segundo ponto, que o sacrifício é algo agradável ao Eterno. E o terceiro ponto. Presta atenção no que eu vou te falar. Sacrificar representa uma unificação com o Criador. Vou repetir, ó, sacrificar representa se unir ao Criador. Pois o termo sacrifício em hebraico significa korban, o Vitor leu aqui, korban, tem a mesma raiz etimológica da palavra aproximar, que quer dizer lekarev. Ou seja, a palavra em hebraico korban tem a mesma raiz etimológica, ela quer dizer que ela tem sentidos parecidos, tem significados semelhantes da palavra aproximar, que quer dizer lekarev. Quer dizer que quando eu estou oferecendo um sacrifício, eu estou aproximando os meus atributos essenciais, espirituais que eu tenho ao Criador. Quer dizer, pastora Sandra, que toda hora que eu ofereço um sacrifício, eu estou sendo elevado espiritualmente. E todas as vezes que nós somos elevados espiritualmente, quer dizer que algum atributo espiritual nosso está sendo aperfeiçoado. Então, irmãos, o sacrifício ele não tem só um sentido negativo. Pelo contrário, ele tem um sentido muito positivo que traz para mim e para você uma elevação espiritual. Por isso que eu coloquei aqui, ó, isso indica que ao ofertar um sacrifício, a pessoa aproxima seus atributos essenciais ao Criador. Os sacrifícios procura despertar a adoração, o agradecimento, o perdão, a misericórdia. Isso são todos exercícios que o sacrifício procura trabalhar em mim. Exercício. É uma ascese, como a pastora já nos ensinou aqui anteriormente. É algo que nós temos que fazer diariamente para que a nossa concepção, os nossos sentimentos, as nossas intenções venham a assimilar e venham a ser aperfeiçoadas. O sacrifício veio para aperfeiçoar os atributos espirituais do homem. Se o principal objetivo do sacrifício é evocar os sentimentos espirituais, ou seja, é fazer florescer esses sentimentos espirituais, então por que a Torá menciona apenas os detalhes físicos dos sacrifícios? Por que a Torá não fala dos sentidos, dos sentimentos, das intenções que ali está descrita? Ou seja, quando Elohim fala do sacrifício aqui na Parashá de Savê, ele fala, pega um gado, leva esse gado até o sacerdote irá imolar esse animal, irá abater, irá queimar, isso será agradável a Elohim. Ele fala dos aspectos físicos. Mas se você observar atentamente a Parashá, se você observar atentamente a Torá, você vai ver que a Torá ela não começa a falar de assuntos físicos, mas sim de assuntos espirituais, sentimentais do seu e do meu coração. Se você observar, como eu já antecipei, lá em Levítico, que nós estamos, no capítulo 1. Irmãos, quando a gente visualiza sacrifício, a gente só olha, pastora, na questão da expiação. Essa não é uma concepção judaica. O sacrifício, bíblica não. O sacrifício, ele é para expiar os seus pecados. Ele é para que você faça um agradecimento. Ele é para que você tenha uma paz com o seu Criador. Para que a sua fidelidade para o Criador seja ratificada, seja alimentada. Ou seja, o sacrifício, ele não tem só o sentido de expiação. Mas ele tem um sentido de agradecimento, um sentido de crescimento espiritual. Quando você olha os primeiros capítulos, que Elohim começa a falar do sacrifício, ele não fala dos obrigatórios, mas ele fala dos voluntários. Mostrando que Elohim quer de mim, de você, primeiramente os nossos sentimentos. O capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3 falam das ofertas voluntárias que você traz por amor ao seu Criador, por agradecimento, por ratificar a sua aliança com Ele. A partir do capítulo 4, aí sim entra os sacrifícios obrigatórios. Sabe o que a Torá está nos ensinando com esse pequeno gesto? Que Elohim espera de nós, primeiramente, na nossa essência, os sacrifícios voluntários. Os sacrifícios que evocam os sentimentos e as intenções verdadeiramente espirituais que nós possuímos. E não o sentimento de obrigação. É fácil, Léo, eu vim aqui fazer um sacrifício por obrigação. Vou deixar você comentar, Jorge. É fácil nós virmos aqui na congregação a cada Shabat por obrigação.
Mas Elohim quer de nós algo voluntário. E quando ele chama no voluntário, conforme está os 3 primeiros capítulos, ele está querendo dizer que nós temos que apresentar primeiramente os nossos sentimentos. O nosso amor para com ele, a nossa obediência, a nossa gratidão, a nossa servidão. Senão, onde estaria o livre-arbítrio? Isso mesmo, pastor. Fala, Jorge. Foi. Ele está falando que o sacrifício de Isaac não foi voluntário. Realmente não foi. Você imagina ser voluntário e se oferecer o seu filho como sacrifício. Mas foi. Mas ele fez por obediência. Isso que eu estou falando. Existem sacrifícios, Jorge, que são voluntários e são obrigatórios. E eu vou falar aqui um obrigatório aqui que muitos de nós estamos reprovados. Muitos de nós estamos reprovados. Porque senão não tem habitação do Criador, tá, irmãos? Ou então a gente esquece a Torá. Olha só, então a gente leu e entendeu que o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 evocam os sentimentos e as intenções que emanam do nosso coração, do nosso interior. Então é o que Elohim busca primeiramente. Irmãos, se as intenções e os sentimentos, Jorge, que são concernentes ao sacrifício, não estiverem nos sacrifícios obrigatórios, de nada serve o sacrifício obrigatório. Isso quer dizer que os sentimentos e as intenções, eles estão presentes em todos os sacrifícios. Em todos. Tanto o voluntário quanto o obrigatório. Não adianta você achar que pelo fato de fazer um sacrifício obrigatório, se você não estiver com o sentimento, conforme descrito na palavra, Elohim não recebe o nosso sacrifício. O aroma agradável ele, quer dizer que todos os requisitos estabelecidos para o sacrifício eu estou observando. Porque a ação de se afastar do eterno foi minha. E a ação de se reaproximar do eterno também tem que ser. Tem que ser. Amém. Vocês têm que falar no microfone, irmãos, por irmão da internet. Olha só. O que eu quero dizer isso? Com o sacrifício obrigatório, a pessoa pode estar realizando um mandamento somente porque ela tem esse dever. Com o sacrifício voluntário, o próprio fato da pessoa trazer uma oferta simboliza que as suas intenções e sentimentos são bons, na maioria dos casos, né? A Torá deseja nos ensinar que assim como a intenção na oferta voluntária, igualmente eu tenho que ter as boas intenções e sentimentos nas ofertas obrigatórias. Se você for em Oséias capítulo 6, vai lá comigo para você ver que o sentimento, irmãos, é isso que nós precisamos entender. Os sentimentos e as intenções estão acima do sacrifício. Por isso que Davi, Fabiana, falava lá que não adiantava naquele momento os holocaustos, porque o sentimento e o coração dele quebrantado estava acima. Eu imagino, eu vou falar uma concepção minha, que Davi logo depois, ele foi oferecer o sacrifício do seu pecado diante do sacerdote. Eu acredito que sim. Ele estava dizendo que o que Elohim esperava dele naquele momento ali, que ele fala no capítulo 51, é o quebrantamento do coração, é a techuvá verdadeira, é o retorno ao Criador. Ele fala, Senhor, neste momento você não espera isso de mim. Depois eu vou fazer e eu vou te mostrar que isso é bíblico. Você vai ver que Yeshua fez isso. Isso, Léo. Primeiro tem que dar o sentimento, a intenção, o desejo de retornar ao Criador. Se nós não tivermos com esses sentimentos no nosso coração, nada nos adianta o sacrifício. Nada vai nos adiantar de peça. Você lembra que eu falei sobre a Hametz? Por que nós falamos do Hametz? O Hametz, quando nós falamos conforme a Torá que ordena, que temos que tirá-lo, nós estamos fazendo isso porque os nossos pais tiveram que sair às pressas do Egito e não tiveram tempo de fermentar. Porém, o fermento ele tem uma simbologia que representa o pecado. O que adianta eu tirar o Hametz da minha casa, Léo, se eu não tiro o pecado da minha vida? Tem algum significado, irmã? Não tem nenhum. A simbologia no judaísmo, ela só tem sentido se eu observo o objetivo dela. Eu só tenho sentido de acender as velas do Shabat se eu guardar o Shabat. Se eu não guardo, para que acender as velas? Não santificado. Ou seja, a mesma coisa é o sacrifício. Se eu ofereço um sacrifício sem o sentido que ele quer me transmitir, qual o sentido do sacrifício? Por isso que ele rejeita. Assim como um sacrifício, ele é agradável, ele pode ser abominável, como diz Isaías capítulo 1, que o Léo citou. Irmãos, a intenção é muito importante no sacrifício.
Em Oséias, no capítulo 6. Por isso que eu falei, se o sacrifício verdadeiro nos aproxima, tem a mesma raiz etimológica de aproximar, quando eu cumpro o sacrifício fora dos padrões da Torá, o que esse sacrifício me faz, Léo? O que ele gera em mim? Me afasta. Se o verdadeiro me aproxima, aquilo que não é favorável à palavra, me afasta do Criador. Porque, fora do templo e fora do templo também. Fora do tempo. Existem duas concepções. Em Oséias, no capítulo 6, que vocês já estão lá meia hora e eu não. Deixa eu ir lá. Oséias, capítulo 6. Irmãos, eu estou falando um pouquinho mais alto, que está um friozinho tão gostoso. E é tão fácil a gente dormir nesse friozinho. Está quente? O que quebrou o ar-condicionado lá? Então tá, irmãos daí da tarde, estou vendo que estão dormindo menos que o daqui da frente. Olha lá, Oséias, capítulo 6. Está quebrado, Betito. Oséias capítulo 6. Não. Vamos lá, irmãos. Oséias capítulo 6, verso 6 diz assim, ó. Eu quero te mostrar aqui, irmãos, que o sentimento está acima do sacrifício. Vamos lá, ó. Oséias capítulo 6, verso 6 diz assim, ó. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Elohim mais do que os holocaustos. Isso quer dizer o quê? Que Elohim está enfatizando o que ele quer mais de mim, de você. Os sentimentos. Presta atenção em mim, deixa o Rogério consertar o ar-condicionado. Irmãos, o que Elohim está enfatizando? Que os nossos sentimentos, que o conhecimento dele, que a vontade de servi-lo, tem que estar superior ao sacrifício. Não que o sacrifício não tenha sentido. Ele não terá nenhum sentido se nós não observarmos o desejo e a verdadeira intenção que precisamos ter. Se você ver como isso, para você ver como isso é uma verdade muito ratificada pela palavra, vá lá em Gênesis no capítulo 4. Aqui existe 2 sacrifícios sendo ofertados. Um de Caim, um de Abel. Irmãos, repete, pastor. Em cima, não. Em cima da sacrifício da Páscoa. Irmão, você sabe o que nós estamos fazendo em Pêssar? Sacrificando. Paulo fala isso em 1 Coríntios, no capítulo 5. Ele está nos ensinando a sacrificar, a fazer um serviço de sacrifício a Elohim. Em Pêssar era oferecido o sacrifício de paz diante do Criador, de gratidão, porque o Eterno libertou os nossos pais no Egito. De gratidão por tudo que ele fez. Era uma oferta voluntária que era feita em Pêssar. Voluntariamente, né, pastor? Em Gênesis, em Bereshit, no capítulo 4, no verso 1 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim e disse: alcancei do Eterno um homem. Tornou a dar à luz, e teve Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Eterno. Abel, presta atenção nas duas ofertas. Olha o verso 3. Ao cabo de dias, trouxe Caim do fruto da terra, uma oferta ao Eterno. Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas, e da sua gordura atentou o Eterno para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irmãos, aqui existem 2 ofertas, e os exegetas, os rabinos tentam identificar que o sentido que está aqui foi que Abel, com todo o seu cuidado, escolheu o melhor do seu rebanho e levou para o Criador. Eu acredito que Abel fez isso. Ele fala isso, eu acredito que ele fez isso. Mas eu quero entender que o que fez Elohim negar a oferta de Caim e aceitar a oferta de Abel era o procedimento que cada um tinha diante do Criador. Os sentimentos aqui envolvidos. Não era a qualidade na questão de só observar o físico, mas sim a qualidade dos sentimentos e as intenções que estavam envolvidas nessas ofertas. Se você observar o verso 7, você vai ver que ele é claro.
Olha o verso 5, olha só. Mas para Caim e para sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Eterno, por que te iras? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não serás aceito. Ele está falando de um procedimento, de uma norma que existe, que Caim fugiu dela. Um procedimento, uma forma interior, espiritual, que Caim fugiu dela. Irmãos, você acha que a igreja está fora dessa forma? Presta atenção no que eu estou perguntando. Você acha que as denominações que estão aí fora, estão fora dessa forma estabelecida na Torá de adoração e de sacrifício? Não estão, elas estão inclusas. E elas precisam observar o que está discriminado na Torá. E nós precisamos enxergar que aqui houve um procedimento de Caim que fez com que Elohim rejeitasse a sua oferta. Porém, de Abel ela foi aceita. Porque o seu sentimento e o seu coração era de acordo com o que o Criador tinha estabelecido. Com isso. Léo, fala no microfone. Irmãos, quando o Léo está falando assim, por isso que Yeshua vai falar, afaste de mim porque eu não vos conheço. Mateus capítulo 7, se eu não me engano. Se a gente visualizar, irmãos, e olhar, você vai ver que Elohim, no momento que ele rejeita a oferta de Caim, ele fala de um procedimento. Esse é o terceiro ponto, aí que eu quero entrar. Nós falamos que a oferta tem que vir do nosso interior. Nós falamos que o sacrifício, ele tem um sentido de agradável, de trazer um aroma para Elohim. E o terceiro ponto é que o sacrifício nos aproxima do Criador, assim como Abel se aproximou. Porém, se eu não observo os sentimentos, ele me afasta, como foi afastado Caim. Pode falar, Reinaldo. Salmo 51. Leia, por favor. Eu vou repeti-lo. 16 e 17. Amém. Ele não desprezarás. É o que o Eterno, é o que eu falei no início. Ou seja, é o sentimento interior que Elohim espera. Ele está lendo aquele verso que fala, Davi fala que de sacrifício e holocausto não quisestes, mas um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Ou seja, Elohim espera o sentimento que envolve o sacrifício. Ele quer o nosso sacrifício, sim, mas dentro dos sentimentos, dentro das intenções verdadeiras, dentro dos padrões estabelecidos para a Torá. Guarda esses três aspectos, irmãos. Tem que vir do nosso interior. É agradável Elohim e nos aproxima de Elohim. Porém, se eu fujo dessas regras, se eu não busco as intenções, o sacrifício que me aproxima, ele me afasta. Chiquinho, eu acredito que o Eterno levou você a falar sobre o sacrifício, porque a palavra sacrifício para o cristianismo é de arrepiar os cabelos. É de arrepiar, eu falei. Por quê? Porque pegaram só apenas o negativo. O que eu falei. Não é? Então, e ninguém precisa fazer mais sacrifício, nem celebrar Páscoa dentro dos padrões exigidos judaicos pela Torá. Amém. E o contexto judaico. Amém. Aí fogem do contexto e fogem do tempo. Aí, Pronto. pastor, por isso que eu te falei, que tipo de sacrifício é esse, irmãos? Ele é agradável? Quando eu ofereço um sacrifício de peça dentro do contexto de Roma, Isso. ele é agradável? Não. Se você pegar quando que Roma destituiu a Páscoa, a peça judaica, foi com Constantino, onde ele estabeleceu peça dentro do critério romano. Para quê? Para tirar a visão do judaísmo. Para tirar a visão do povo de Israel, da nação de Israel, de Jerusalém. Antigamente, Pêssah celebrava que os nossos pais saíram do Egito. Agora eu tiro a figura dos nossos pais e coloco um Jesus romano na visão. Para quê? Para tirar a figura estabelecida na palavra, a nossa referência, irmãos. Isso que nós precisamos observar. Se Pêssah é um sacrifício, e eu ofereço esse sacrifício dentro do contexto de Roma, você acha que o Eterno está recebendo? Não, é igual a oferta de Caim, sem os sentimentos, sem os sentidos verdadeiros. Da mesma forma como eu celebro o Ano Novo dentro do calendário romano, da mesma forma como eu celebro o Natal dentro do contexto, só pode ser no contexto romano. Ou seja, nós precisamos visualizar essas coisas. O sacrifício, quando nós estamos aqui, nós estamos sacrificando ao Eterno por gratidão.
Cada Shabat que nós estamos aqui fazendo é um sacrifício. Se eu não tenho uma referência da palavra e os sentimentos envolvidos, o que me resta desse sacrifício? Ele é agradável ao Elohim? De maneira nenhuma. Irmãos, mas podemos dizer o seguinte, hoje não temos mais os sacrifícios. Realmente, nós não temos o sacrifício dos animais. Nós não temos o abater do animal. Porém, parcialmente essa resposta está correta, pois não temos os abates dos animais, mas os sentimentos e as exigências do sacrifício permanecem. A essência do sacrifício permanece. Em Francisco, é importante destacar veementemente que existem dois tipos de sacrifício, como você já falou. Existe o sacrifício obrigatório e voluntário. Isso. Existe o sacrifício expiatório, que é aquele para os perdões dos pecados, né? Que te faz voltar ao original. O sacrifício voluntário, ele te eleva a Elohim, como você já falou. E o sacrifício expiatório também. Ele eleva, mas ele está ali para expiação do seu pecado, do pecado que você cometeu. Amém. Então, há necessidade da gente colocar essa questão, porque muitos consideram somente o sacrifício como uma forma de expiar os pecados, e não é isso. O nosso sacrifício, hoje nós sacrificamos, mas nós sacrificamos voluntariamente diante de Elohim, para haver essa aproximação. Né? Então é importante fazer essa diferença. Irmãos, quando a gente olha na Parashá Terumá, vai lá comigo na Parashá Terumá, não precisa nem ir, porque é tão fácil. Eu falei na última Parashá que eu ensinei, que foi a Parashá Pekudei, né? A pergunta, essa diferença? A sua pergunta, Albo, talvez ela seja assim, semelhante à pergunta que Elohim fez a Caim. Se procederes bem, não serás aceito? Ou seja, existem normas estabelecidas na palavra onde me faz ter a certeza de quando eu observo que o meu sacrifício está sendo certeza. Está sendo recebido. Ou seja, quando eu entendo que o meu procedimento é conforme a palavra, e isso nós somos capazes e inteligentes, porque o Eterno nos deu essa inteligência, para discernir se o nosso procedimento é verdadeiro ou não. Então, ou seja, se o meu procedimento é conforme os padrões estabelecidos na palavra, eu estou no tempo estabelecido e Elohim está recebendo. Não chegava naquele momento e Elohim falava assim, o sacerdote falava, opa, esse aí chegou. Opa, esse aí não chegou. O sacerdote não tinha ciência. Ele não tinha ciência, ele estava ali no cumprir da sua função. Porém, por isso que eu falei, minha irmã, e é boa a sua pergunta, que esse sacrifício, quando Elohim começa a falar do sacrifício, ele fala de algo interior. Ou seja, primeiro precisa vir os sentimentos. Não adianta eu vir oferecer um sacrifício obrigatório, porque eu não tenho sentimento. Se eu não tenho sentimento, que sentido tem esse obrigatório? A pergunta a se fazer. Que sentido tem se eu apresento o sacrifício a Elohim, se os sentimentos de uma techuvá não tem no meu coração, se o de arrependimento não está no meu coração, se o sentimento de amor ao próximo não está no meu coração, se o sentimento de observância na palavra do Eterno, essas são as perguntas a se fazer. Nós precisamos entender esse sentido, porque se eu faço dessa forma, se eu procedo conforme a Torá estabelece, o meu sacrifício será recebido. Fora isso, é o que a palavra fala. Não adianta você vir e oferecer a sua oferta se você está com inimizade ao teu irmão. Não é isso que fala? Quer dizer o quê? Que eu fugi dos padrões estabelecidos na palavra e estou indo ofertar um sacrifício. Ele não tem sentido. Estou afrontando ao invés de ofertar. Ou seja, eu estou descumprindo a palavra e quero oferecer um sacrifício. Aí, irmãos, não existe exceção. Não existe exceção no mundo espiritual. Eu sou um santo e eu não converso com a Midian, eu vou achar que eu vou receber a minha oferta se eu tenho inimizade com ela. Quer seja a pessoa.
Não adianta. Não adianta eu achar que eu vou receber a minha oferta se eu não celebro o Shabat, se eu não cumpro a palavra, se eu não celebro as festas bíblicas, se eu não faço justiça social. Não adianta. É isso que eu estou tentando ensinar. O sentimento tem que estar no nosso coração. Muito boa a sua pergunta. A Ritona está lembrando que é a oferta de tolo. Hã? É o que Yeshua disse, eu vou falar depois de Yeshua. Francisco, Oi. a Ritona está falando aqui que é a oferta de tolo. Oferta de tolo, é o que fala Isaías 1. A palavra diz, né? Ela Isaías lembrou 1. aqui que é a oferta de tolo. Insensato. Insensato. Sabe por quê, Francisco? Porque você está falando da intenção do meu coração. Às vezes eu faço uma oferta ao Eterno com a intenção de que o meu desejo seja prevaleça. Então, quando esse meu desejo não é prevalecido, e sim a vontade do Eterno, eu me fico constrangido. É isso, Léo, que eu falei, irmãos. É por isso que eu comentei que quando você faz o sacrifício, simplesmente por uma observância ao mandamento, é agradável ao Elohim, porque é algo que foge da sua concepção, Léo. Ofertar um sacrifício, abater um animal, é algo que foge da nossa concepção. Ou seja, tira o abater o animal e fala assim, Senhor, o que o Senhor está exigindo de mim, que eu tenho que lhe ofertar, que foge da minha concepção, ou do que eu acho que é certo, ou do meu sentimento de revolta, ou do meu sentimento de angústia, de achar que eu fui prejudicado, o que foge da minha concepção, que o Senhor pede para eu fazer, para eu ofertar ao Senhor e eu não estou fazendo. A pergunta a se fazer. Aí, irmãos, entra a questão de você ofertar conforme os padrões estabelecidos na palavra. Eu vou deixar comentar, irmão, deixa eu só adiantar para eu entrar nesse assunto, senão eu não consigo. Olha, está um pouquinho longe de Yeshua ainda, mas eu vou chegar lá, pastora. Em Êxodo capítulo 25, verso 8. Lá não precisa ir lá não, só vou repetir. Diz assim, ó, e me farão um santuário para que eu habite no meio deles, no plural. Eu ensinei isso semana passada, já falou isso diversas vezes, que ele está falando que ele estabeleceu um tabernáculo físico, porém a morada dele não vai ser nesse mas sim neles, no seio dele, no coração deles. Ou seja, presta atenção no que eu vou falar, existe uma morada física, que Elohim estabeleceu, que é o tabernáculo, que é o santuário, que é o templo, que é o Mishkan, que é visível aos nossos olhos, só que a sua morada será no seio, no meu interior, no meu coração. Da mesma forma, existe um sacrifício físico, pelo qual está estabelecido na Torá que eu preciso sacrificar, que esse sacrifício físico, embora ele é físico, mas ele tem um contexto espiritual que permanece até hoje. O templo está diante de nós, Léo? O Mishkan está aqui, o tabernáculo? Não. Mas nós temos o templo? Temos aqui. O sacrifício está diante de nós? Tá? O sacrifício físico? Físico? Está assim de abater um animal? Está diante de nós, de ir lá levar diante do sacerdote, ele colocar diante do altar e ali emolar? Está diante de nós? Não. Mas o sacrifício espiritual está aqui. Está aqui. O altar simboliza o teu coração. O meu coração. Ou seja, da mesma forma que existia um templo físico e o templo espiritual sou eu, é você. Da mesma forma existia um sacrifício físico que nós precisamos buscar a sua origem espiritual. Irmão, você quer ver que esse sacrifício permanece até hoje? Vá lá em Romanos no capítulo 12. Romanos no capítulo 12. Romanos 12, verso 1, diz assim, ó, eu os exorto, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Elohim, que se ofereça o sacrifício vivo, que se ofereçam em sacrifício. Porque a nossa tradução, irmãos, eu estou buscando aqui a tradução de David Stein, né? Lá no verso, na nossa tradução diz assim, portanto, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Elohim, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Elohim, que é vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim. Eu vou botar aqui na tradução de David Stein, que ela nos traz uma clareza melhor. Olha só, diz assim, ó, verso 1.
Eu os exorto, irmãos, portanto, tendo em vista as misericórdias de Elohim, que se ofereçam em sacrifício vivo e separado para Elohim, isso irá agradá-lo, pois é a adoração praticada no templo lógica de vocês. O que ele está falando? Existia, no período que Paulo escreveu essa carta, o templo estava constituído, o sacrifício continuava a ser praticado normalmente. Ele fala assim, agora vocês, ele escreveu essa carta para os irmãos de Roma. Ofereça os vossos corpos como sacrifício vivo e agradável diante de Elohim, conforme o culto racional que é praticado no templo. A palavra grega que traduziu aqui, a palavra grega que foi colocada, a intenção dela era traduzir a palavra avodar, que quer dizer trabalho físico e espiritual, que está no fogo, que está no sacrifício. Quando Paulo está falando que nós temos que oferecer o nosso sacrifício, a nossa vida como sacrifício vivo, ele está falando conforme é praticado dentro do templo. Assim tem que ser o meu sacrifício. Assim tem que ser você dentro dos padrões do templo. Aí ele faz a pergunta, como que esse sacrifício ele vai ser agradável a Elohim? Porque ele fala aqui, ó, que se ofereça em sacrifício vivo e separado para Elohim. Aí no verso 2, aí está assim, ó, não vos conformeis com este mundo. O que ele quer dizer, irmãos? Ele está dizendo, Paulo está explicando, que a forma que eu consigo agradar a Elohim com a minha oferta de sacrifício é continuar transformando o meu pensamento e a minha mente para ser cativa ao Criador. Olha a resposta do verso 2. E não vos conformeis com esse sentimento. Diz assim, ó, e não se deixe conformar com os padrões deste mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação da sua mente. Ou seja, pastora, para que o meu sacrifício seja aceito, eu preciso renovar a minha mente, mas não na concepção do mundo, mas sim nos padrões espirituais, da palavra. O que ocorre com o sacrifício? Para que saiba o que Elohim deseja. Olha a diferença, irmãos. Olha, eu vou repetir o que ele escreveu. Não se deixem conformar conformar aos padrões deste mundo. Em vez disso, continue se transformando mediante a renovação de sua mente, para que saiba o que Elohim deseja. E todos concordarão que o seu desejo é bom, satisfatório e fadado ao êxito. Ou seja, se você observar a sua vida espiritual, ela está fadada ao êxito. Quer dizer que você está fadado a ser vitorioso, para alcançar a salvação proposta por Elohim. Mas para isso precisamos mudar a concepção da nossa mente. Mas não com os padrões deste mundo, mas os padrões da palavra. Você está vendo como a nossa tradução, Léo, quer tirar a figura de Jerusalém? Paulo aqui está fazendo a comparação do sacrifício que era feito no templo. Mas não conformando com o que o mundo pratica, mas ofereça as suas vidas em sacrifício, mas com as suas concepções e mentes, Jorge, totalmente modificadas, renovada e cativa ao Criador. Francisco, porque os padrões do mundo, eles vão dar o êxito do mundo. Você vai ter êxito com as coisas físicas que o mundo oferece, mas não as espirituais. Não as espirituais, amém. Não. Irmão, se você olhar Mateus capítulo 8, aí eu quero mostrar, Jorge, e eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte. Eu já estou terminando. A pastora me deu 5. Posso pegar 10? Só para quem estiver cansado, pode sair, irmãos. Eu sei que é cansativo ficar estudando a palavra uma hora. Rapidinho, tá? 10 minutos. Se você olhar capítulo 8, verso 1, diz assim, ó, vão lá comigo rapidinho. Lá comigo. Tomaram meu tempo, tá? O culpado não sou eu, não. Vai lá, Mateus 8. Então tá bom. Tá bom, pastor. Não, eu tô feliz, não tô triste, não. Vai lá, foi peça. Foi por um motivo justo. É isso que a pastora está falando. Mateus capítulo 8, verso 1 diz assim, ó, descendo ele do monte. O que eu quero mostrar com esse verso, irmãos? Embora Yeshua veio e ele é o nosso sacrifício perfeito, presta atenção em mim, que isso é muito importante. Embora Yeshua veio e ele é o sacrifício perfeito, todas as exigências do sacrifício permanecem, os sentimentos, as intenções, as restituições. Ou seja, tudo aquilo que concerne você confessar,
Ou seja, tudo aquilo que está dentro do sacrifício, que está dentro das normas do sacrifício, continua. E eu vou te mostrar que Yeshua deu esse exemplo. Olha no verso 1. Descendo ele do monte, seguia uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, Adão, se quiseres, pode tornar-me limpo. Yeshua estendeu a mão e tocou, dizendo, quero ser limpo. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse-lhe então Yeshua, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés, a Torá, ordenou, para que lhe sirva de testemunho. Ou seja, o Mashiach, que veio nos ensinar a amar o único Elohim na face da terra, nos disse que embora nós recebemos e as nossas intenções, elas são verdadeiras, eu preciso cumprir o físico, conforme está descrito na Torá. Ele não podia anular a Torá e nós não podemos. Ou seja, aquilo que concerne ao sacrifício, aquilo que é regra do sacrifício, permanece. E Yeshua está nos ensinando. Aquele que fala que anulou a Torá, ele está ratificando. Vai e serve. Seria muito fácil, Léo, se Yeshua fosse esse Jesus que se apresenta por Roma, ele ia falar dessa forma, vem cá, você está limpo, mas não precisa fazer o que Moisés fez não, tá? Eu já fiz por ele. É isso que Jesus romano faz. Mas Yeshua, o judeu que ama a Torá, ele nos ensina que assim que nós recebemos que é a Torá viva, ele nos ensina que assim como nós recebemos o perdão pelos nossos pecados, nós devemos cumprir o que está na Torá. É o procedimento, ele permanece conforme Paulo nos ensinou. Se você olhar Mateus 19, vai lá comigo. Vai lá em Mateus 19. Passei 2, agora que está esquentando aí. Em Mateus 19 diz assim, ó, tendo concluído essas palavras, Yeshua saiu da Galiléia e se dirigiu para o território da Judéia além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e curou-os ali. Então vieram a ele os fariseus para testá-lo e perguntaram, é lícito ao homem repudiar sua mulher? Lucas, eu estou em Mateus 19, irmãos. Eu estou querendo ir rápido de vocês aqui. Lucas 19. Desculpa. Deixa eu ver se é Lucas 19. Que eu... é Lucas 19 mesmo. Eu botei Mateus aqui no meu texto. Não corre não. Então tá bom. Se eu passar 10 minutos, vocês vão ficar bravos. Tendo Yeshua entrado em Jericó, não, tem a irmã ali que ela já é de mais idade, mas está com toda a força e alegria ali prestando atenção. Amém. Ela fica até... 19:1 diz assim, tendo Yeshua entrado em Jericó e ia passando, havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e era rico. Este procurara ver quem era Yeshua, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro para vê-lo, já que havia de passar por ali. Quando Yeshua chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse, Zaqueu, desce depressa, hoje me convém pousar em tua casa. Apressando-se, desceu e recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que entravam para ser hóspede de um homem pecador. Mas Zaqueu, levantando-se, disse ao Adão, Adão, olha, eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa defraudei alguém, o restituo quadruplicado. Disse-lhe Yeshua, hoje veio a salvação a esta casa, porque também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Irmã, isso aqui está tão claro que Yeshua está mostrando que as regras estabelecidas na Torá continuam. Você sabe o que quer dizer, Léo? Se eu ouço alguém aqui falando que é o Mashiach, eu jamais vou subir em algum lugar para vê-lo. Porque eu vou desprezar esse homem. Porque eu sei quem é o verdadeiro Mashiach. Se ele subiu numa árvore para ver Yeshua, é porque ele ouviu e creu naquela palavra, ele queria ver quem é. E Yeshua, vendo a fé dele, fala assim, desce, eu quero comer na tua casa. Em nenhum momento Yeshua falou da salvação, até o momento que ele falou que ia restituir conforme estabelecido na Torá. Yeshua disse, a partir desse momento, a salvação veio a essa casa. Porque você cumpriu o sacrifício conforme está na Torá.
Irmãos, a Torá existe 3 tipos de restituições. 3 tipos de restituição, irmão. Existe a restituição quando a gente comete um pecado oculto, que a gente tem que dar o quinto por causa da nossa transgressão. Ou seja, eu estou restituindo. E no judaísmo não adianta, no judaísmo não, biblicamente, não adianta você ofertar o sacrifício sem antes restituir. Isso é muito sério. Ou seja, eu cometi um pecado de oculto, de ignorância. Eu vou restituir com 20% daquilo. Eu restituo o total. Vamos lá, tirei R$100. Eu vou restituir os R$100 mais o quinto. A quinta parte, 20%. Isso é para o resgate da minha alma, Jorge. É o que fala a palavra. Quando um assaltante é pego em flagrante, roubando, ele é obrigado a pagar em dobro, conforme está lá em Levítico, no capítulo 6, de 1 a 5. Quando um ladrão, por que Zaqueu está falando 4 vezes e não 2? Quando um ladrão, quando uma pessoa está defraudando alguém, que está roubando algo que é necessidade básica daquela pessoa, ele é obrigado a pagar 4 vezes o que ele está falando. Irmãos, pastora, a igreja não está instituída no quinto, não. Porque ela tem roubado necessidades básicas das pessoas. Ela tem tirado aquilo que é essencial para as pessoas viverem. O quinto não é o resgate dela. O resgate dela é muito mais complexo. Porque ela tem dito que para benefício próprio dela e para gastar nos seus prazeres, para defraudar as pessoas que ali estão, algumas com sinceridade, elas estão tirando aquilo que é necessidade básica dessas pessoas. E elas têm que fazer conforme Zaqueu. Não adianta falar que tem Jesus. Zaqueu sabia que ele tinha Yeshua HaMashiach, mas ele precisava restituir, porque o sacrifício sem restituição, ele não tem intenção. Ele não tem sentimento, Léo. É aí, minha irmã, que você perguntou. Como eu vou saber se Elohim está recebendo a minha oferta, pastora Sandra? Adianta eu ir e fazer um congresso enorme, chamar todo mundo e pedir perdão e não restituir as pessoas? Adianta eu ir e defraudar as pessoas dizendo que o dízimo é para sustentar a igreja, mas sim para os interesses pessoais, sem fazer a justiça social, que é o que ordena a Torá. O dízimo não é só para sustentar o local, mas é sustentar o local e fazer justiça social. Se eu estou fazendo isso para benefício próprio, eu estou tirando a necessidade básica das pessoas. Vende tudo que tem e doa para a igreja, que Deus vai te dar 10 vezes mais. A restituição é muito mais severa. Francisco, é muito mais severo, porque além disso, rouba-se a palavra, rouba-se a Torá, rouba-se os Shabbats, rouba as festas bíblicas, rouba a salvação. E não deixa, Léo, o que é mais grave, que não deixa as pessoas se aproximar do Criador, porque nega o verdadeiro sacrifício. Rouba a salvação. Irmãos, se a gente entende... Fala no microfone que... O pecado da Assembleia, que seria da comunidade, é o mesmo pecado do sumo sacerdote. Está no mesmo nível. Ele tem que ser restituído. Ou seja, irmãos, nós já que aprendemos isso, vamos entender. Não vou ter nem tempo de falar isso, não. A Parashá de Saver, irmão, ordena, ela representa urgência. Ou seja, o Eterno está ordenando algo que é para já. A restituição é para já. Ela é rápida. Não fica imaginando que precisamos esperar a vinda do Mashiach, não. Nós precisamos trabalhar como se essa vinda fosse hoje. É o que fala Paulo. Em Êxodo, no capítulo 25. Me farão um santuário para que eu habite no meio deles. Se você observar, só para eu... Realmente é para terminar, tá? Em Levítico, capítulo 6. Volta lá comigo. Que isso aqui eu não posso deixar de falar, pastora Sandra. Você vai... Em Levítico capítulo 6, no verso 8, diz assim, ó. Levítico 6, verso 8. Disse o Eterno a Moisés, dá a ordem a Arão e seus filhos, dizendo, essa é a lei do holocausto. O holocausto ficará sobre a lareira, o altar, a noite inteira e até a manhã seguinte, e nela se conservará aceso o fogo do altar. Olha o verso 13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, não se apagará. Eu falei que o sacrifício dos animais não existe mais. Mas tudo aquilo que concerne o sacrifício, nós aprendemos aqui que existe. E Yeshua nos mostrou isso claramente.
Ou seja, se o Eterno falou que vai habitar no santuário, e esse santuário sou eu, isso quer dizer que dentro do santuário havia o que, Léo? Os sacrifícios contínuos. Para o Eterno habitar nesse sacrifício, nesse templo, no nosso coração, precisa ter um sacrifício contínuo. Se você observar, olha só, irmãos, que lindo é Paraxá. Se você olhar, eu vou para ser bem rápido. Existe aqui dois contextos. Se você olhar depois, estuda em casa, Êxodo 27 e 20 fala da menorá. A menorá era um fogo que tinha que estar aceso 24 horas por dia. Esse fogo aqui descrito em Levítico capítulo 6, verso 8 até o 13, fala de um fogo que tinha que ser aceso diariamente. Ou seja, ele era interrompido alguma parte do dia, mas todos os dias ele tinha que ser feito. É igual o Shabat é contínuo, porque passa Shabat, após Shabat nós estamos aqui. Essa continuidade aqui descrita nesse verso aqui 13, está dizendo que esse sacrifício que estava aqui era obrigatório e ele precisava ser feito todos os dias. Que sacrifício é esse? As nossas orações. As nossas orações, ou seja, nós precisamos entender que essas orações são obrigatórias para que o Elohim habite nesse tabernáculo. Irmãos, isso não é exceção também. Não existe eu fazer, no mundo espiritual, um revezamento de oração. Não existe, o Léo vem aqui na segunda, eu venho na terça, Robertinho na quarta, porque o verdadeiro templo sou eu. E se uma vez eu estava andando com a Andresa, e o Léo vai lembrar disso, nós estávamos indo para a casa dela, ela falou assim, a pessoa que não ora, ela não tem a presença de Eterno na vida dela. Isso é uma verdade. Não existe a habitação do Criador se você não tem a oração contínua, que era obrigatória de manhã e à tarde. Ou seja, é um sacrifício, minha irmã. Por isso que eu estou mostrando que esse contínuo é um sacrifício e uma exigência para que o Eterno habite nesse coração. Sabe o que isso define, Jorge? Só para eu... Senão eu não vou conseguir terminar dentro do tempo. Eu sei que vocês querem comentar. Lá em Levítico 6, no verso 28, esse é o último versículo que eu quero aqui traduzir. Levítico capítulo 6... Verso 28, aqui está falando da oferta pelo pecado, que tinha que ser queimada no altar. Lá no verso 28 diz assim, olha o verso 27, tudo que tocar na carne, ou seja, essa oferta foi queimada, e aí no verso 27 fala assim, tudo que tocar a carne da oferta será santo, e se o sangue respingar sobre alguma roupa, lavarás a mancha no lugar santo. O vaso de barro em que for cozida será quebrado, mas se for cozida num vaso de cobre, esfregar-se-á e lavar-se-á na água. Você sabe o que significa esse vaso de barro e esse vaso de cobre? Existem dois homens aqui. E grava isso, o sacrifício demonstra que homem você é. Quando eu falo homem, estou generalizando, homem e mulher. O sacrifício demonstra que homem que você é. Aqui está falando que se esse vaso for de barro, Léo, ele tinha que ser quebrado, destruído. Se o vaso fosse de bronze, ele tinha que ser lavado. Ele tinha que ser lavado em água fervente. Sabe o que significa? O vaso de barro é porque ele assimilou aquela oferta que foi dada pelo pecado, e todo o sabor e gosto dela, ele assimilou para si. Está impregnado na sua parede, no seu interior. Esse vaso representa o homem que tem o pecado para si, ele guarda e está impregnado no seu coração, no seu interior. Este homem, ele tem que ser quebrado. Logo depois fala do vaso de cobre. Esse vaso de cobre mostra a natureza humana que eu tenho, porém, ela tem a oportunidade de ser lavada pela palavra. O que nós queremos ser? Vasos de barro ou vasos de cobre? É aí que está a pergunta. Aí que está a qualidade do meu sacrifício. O sacrifício vai mostrar que eu sou um vaso de barro, que assimila o pecado e está impregnado na minha essência, na minha natureza, na minha parede, que eu preciso ser quebrado, ou eu vou ser um vaso de bronze que deixa a palavra me tratar. Irmãos, é só você ler Hebreus capítulo 10, que eu ia ler, não vou poder ler. Onde ele fala assim, deixe que a palavra lave e vos purifique dos vossos pecados.
E ali ele fala do homem de barro. Presta atenção, depois vocês leem em casa, em Hebreus 10. Ele fala, Hebreus 10 a partir do 19 a 27. Ele fala do homem de barro, que é aquele que quer continuar no seu pecado. E ali não existe mais sacrifício pelo seu pecado, porque ele quer permanecer dele. E existe um homem de bronze, que quer ser tratado pela palavra e ter a palavra purificando, fazendo com que ele seja ouro, purificado. Que o Eterno nos abençoe nesse Shabat. Que possamos sair daqui felizes por tudo que ele tem nos feito. E que possamos ser edificados para a honra e glória do nome dele. Vamos ficar de pé? Desculpe pelo horário, irmãos, mas eu acho que era importante. Então tá bom. Feche os teus olhos, curva a tua cabeça. Yevareha Adonai veshmireha. Yeha Adonai panaveleha virunica. Sa Adonai panaveleha viasemilaha shalom. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz. Shabbat shalom para todos.